Eu estive pensando recentemente sobre como as relações nos atravessam nesses tempos tão acelerados, como falamos nos vídeos anteriores, e sobre como nós as sustentamos, mesmo nesses tempos tão líquidos, como diria Bauman. E dentro disso fiz algumas reflexões e trouxe para esse vídeo. Então, bem-vindos ao canal. Eu sou Norton Santos, estudante de psicologia, e você está aqui no Eremita, esse espaço onde nós conversamos sobre psicologia, sobre filosofia e também sobre as experiências do cotidiano que nos atravessam, atravessam a mim e tenho certeza que também atravessam a vocês que estão assistindo. E para fazer essa reflexão, sobre as relações nesses tempos acelerados, eu dividi esse vídeo em 3 grandes blocos. O primeiro é a positividade do igual, em que nós tornamos tudo aquilo uma extensão de nós mesmos. Tudo é uma extensão da mesma coisa. Nossas relações, seja com pessoas, seja com objetos, seja com trabalho. As experiências, elas tendem a ser repetições da mesma coisa. O segundo bloco, é o outro como projeção, em que o outro se torna apenas um mero reflexo de mim mesmo. E como existe uma frustração enorme quando isso não se concretiza. E o terceiro bloco é como sustentar o real. Como sustentar o eu real, o eu concreto. E como este eu concreto, como nós falamos no outro vídeo também, esse eu que tem falhas, que erra, que não é performático, que não vive da aparência das redes sociais. Como ele se relaciona na vida real, na vida cotidiana. Então, partindo para o primeiro bloco, positividade do igual, é muito interessante, porque quando nós paramos para observar as nossas relações, principalmente hoje em dia, nós muitas vezes nos deparamos com estratégias que nós adotamos para tornar o outro tão igual a nós. Claro que isso tem um nome, que nós chamamos de idealização. Nós idealizamos o outro numa fantasia interior nossa, não é? Uma fantasia que nós criamos sobre a existência de um outro alguém. E é claro que essa fantasia, ela se dilui na realidade. E quando a fantasia se dilui na realidade, acontece a frustração. Nós deixamos então de sair, aliás, nós saímos desse terreno do imaginário e chegamos no concreto, não é? No que existe de fato. E então existe o conflito. Não é? E quando esse conflito existe, quando ele se manifesta, ou seja, nós saímos da idealização, chegamos no concreto, na vida real, então nós passamos a ver o outro como o outro e não como uma extensão de nós, aquilo se torna um conflito. E de repente aquela experiência, aquela pessoa, já não nos serve mais. De repente, quando nós nos deparamos, aquilo nos irrita, aquilo nos frustra. Então a frustração, ela surge como uma consequência natural até dessa idealização. Não é? Mas quando eu reflito sobre isso, eu penso que a frustração ela deve realmente ocorrer, não é? Pelo motivo de que é através desse conflito, não é, que nós amadurecemos. É através da frustração de lidar com o real
que nós podemos perceber de fato a realidade, né? Mas acontece um fenômeno muito interessante atualmente, que é quando o outro não corresponde a essa expectativa que eu criei sobre ele, e expectativa até, eu acredito, né, inconsciente que nós criamos, né, uma série de exigências que nós pensamos que o outro deve corresponder, porque a expectativa, na realidade, ela é uma exigência velada. A expectativa é essa exigência velada de que o outro deve ser como eu desejo que ele seja, e não o outro. Não é? E quando o outro não corresponde a essas exigências, existe a frustração, existe o conflito, existe a queda, né, do paraíso, digamos assim. E aí nós vivemos o inferno do outro, não é? O inferno da existência do outro. Né? E é nesse momento que o outro se torna, entre aspas, esse inferno, que nós não conseguimos sustentar isso. Né? E como eu ia dizendo, ocorre um fenômeno muito interessante nessa vida moderna, na vida acelerada, que tudo se torna substituível. Ou seja, nós idealizamos o outro, não é? Aquela experiência, talvez, né? Ou aquele relacionamento, aquela pessoa, que quando nós nos deparamos com a frustração, nós excluímos essa parte, não é? Nós excluímos a frustração, nós excluímos o outro, o descartamos, o expulsamos, não é? Da nossa realidade, do nosso círculo, para então nós buscarmos outra pessoa, outra experiência que corresponda àquela idealização que nós temos. E então nós passamos de relação em relação, não é? De experiência em experiência, de objeto para objeto, a fim de conquistar e de suprir essa idealização que nós criamos, que surgiu de uma falta. E aí que está a questão, né? É um comportamento narcísico, não é? De querer tornar tudo, né? Tudo à minha volta, tudo aquilo com que eu me relaciono, igual a mim. É aquele ditado, né? Narciso acha feio o que não é espelho. Né? Ou seja, se aquilo não me positiva, se aquilo não confirma o que eu penso, não corresponde às minhas exigências, aquilo já não serve mais. E aí, o outro se torna tóxico muitas vezes, não é? Que é a palavra do momento. O outro se torna o empecilho, uma âncora que me puxa para baixo, talvez. Não é? Ou qualquer coisa, qualquer exemplo que eu use para que eu possa descartá-lo. Não é? E descarto de uma maneira irrefletida. Né? Eu não penso sobre isso, eu apenas faço. Né? Eu penso, lógico, de uma maneira superficial, né? Sem aprofundamento, porque o mundo é acelerado demais. Então tudo se torna superficial, tudo se torna líquido, né? Sempre se esvaindo entre os nossos dedos. E buscamos então novas experiências, novas relações. Né? E aí que está a questão, não é? Quando eu tento tornar tudo uma extensão de mim, tudo me fere também. Porque se o outro é apenas um reflexo meu, se aquela experiência é um reflexo meu,
Se tudo, né, é um reflexo meu, se não me corresponde, se não me é positivo, se não confirma, se me frustra, não é? Aquilo me fere, né? Eu me sinto pessoalmente ofendido com aquilo. E então eu descarto. Então eu expulso o outro, né? Então eu faço com que o outro deixe de existir, não é? Como? Nas redes sociais eu bloqueio, não é? Eu excluo, não é? Pronto, não faz parte mais da minha vida, não é? A questão é, não é? Como retornar a si mesmo, não é? Como ver o outro mesmo. Lidar com a alteridade, não é? Então nós podemos ir para o segundo bloco, não é? Que é o outro como projeção. Quando o outro começa a ser ele mesmo e deixa de ser o espelho de quem eu sou, das minhas exigências, não é? Do meu ideal. Como eu lido, não é? Com o outro, quando a paixão passa, quando os primeiros contatos com aquela experiência, né, que foi tão idealizada, aquela viagem, aquele emprego, né, quando passa a euforia, como eu lido quando eu vejo o outro pelo que ele realmente é? Com aquilo que muitas vezes não me positiva, mas me negativa? Ou seja, oferece um contraste para quem eu sou, né? Uma diferença, como cores opostas, né? Como eu lido com isso, né? E mais, né? Como eu tento forçar o outro a se tornar o meu espelho, né? Então, muitas vezes, esse comportamento, até onde eu consigo perceber, ele vai se manifestar, né, nas pequenas coisas. Às vezes, você não, sei lá, não fez a comida do jeito que eu gosto, não é? Ou você não respondeu a mensagem do jeito que eu queria. Ou no caso de experiências, né, você viajou para aquele lugar e no começo foi legal, tal, você postou as fotos, você chegou na rede social e tudo mais, falou para todo mundo que você estava nesse local. Mas quando você desliga o celular, você fala, nossa, não é tão legal assim, né? Não é tão bonito assim, não é? E muitas vezes isso vai trazer aquela frustração, né? Nossa, talvez eu tivesse ter feito outra coisa, uma coisa que me fizesse mais sentido, não é? Talvez eu devesse manter aquela relação que me fizesse mais sentido. E como eu posso também, né, deixar de projetar o outro, né? Acho que essa é uma grande pergunta que nós podemos nos fazer aqui, né? Então, muitas vezes, né, nós nos relacionamos com as coisas à nossa volta, com as pessoas. Aliás, nós, até melhor colocando, né, nós não nos relacionamos com as pessoas em si, mas com a ideia que temos delas, com a ideia que, com as exigências que fazemos delas. E quando essas exigências não são correspondidas, nós nos frustramos, né? Apenas retomando o pensamento, né?
E essa frustração nos leva até onde? Nos leva para onde? Não é? Torna as relações líquidas, não é? Que nada dura. Isso se manifesta de das mais variadas formas possíveis. Não é? Ou seja, nós nem chegamos a conhecer o outro de verdade. Né? Não nos dispomos a isso. Não temos tempo, como falamos no outro vídeo. E mais, né? Não é nem questão de dar tempo. Muitas vezes nós não sustentamos isso. Nós não damos conta de conhecer o outro em sua profundidade. Né? Porque conhecer o outro, ter um encontro, né? Um encontro, né? De fato, ó, ou seja, quando duas coisas, né? Se tocam, isso é um encontro. Né? Quando se tocam, se atravessam, se interagem. Ou seja, duas coisas que estão presentes, duas pessoas que estão presentes, né? Quando elas se interagem, e aí existe de fato uma conexão ali, né? E isso nem chega a acontecer. Porque o que existe, não existe presença, né? Existe idealização. Existe esse espaço mental em que existe um oceano de expectativas, digamos assim. Né? Ou seja, são duas pessoas que estão no mesmo local, mas não estão se vendo, né? Mas vendo o que cada um espera um do outro. E ao mesmo tempo que cada um performa para corresponder o que o outro imagina estar esperando, não é? Dele próprio. E então fica a pergunta, né, que é do terceiro bloco. Como sustentar o real? Como nós podemos sustentar a relação real, não é? Que é conflituosa, que vai nos frustrar, né? Que vai ser desafiadora. Como nós sustentamos isso? Como sustentamos, não é, a relação, né, com os objetos, com as pessoas, né, com as experiências, depois que elas nos frustram, depois que elas negativam quem nós somos. Negativa no sentido de ser o contrário, muitas vezes, do que nós somos. Né? Ser um conflito com quem nós somos. Né? E é nisso que eu penso, não é? Que é só nesse conflito, é só nesse encontro com o diferente, né? É quando o eu deixa de existir para encontrar o outro que existe o amadurecimento. Porque enquanto o eu, né, se relaciona consigo próprio através dos outros, não existe uma relação. Existe o egoísmo, não é? Um padrão narcísico ali. Não é? É uma autofagia, no caso. Você se alimenta de si próprio. Não é? Se relaciona com si próprio, né? Mas não si próprio em profundidade. Não é? Você se relaciona com o ideal de si. E esse ideal, ele está fundamentado, muitas vezes, em algo que nem foi você que escolheu. Esse ideal de si próprio, ele muitas vezes é fundamentado pelo que a sociedade determina, pelo que as redes sociais determinam. E isso é quando, não é?
Nós ainda temos algum controle sobre isso, não é? Sem querer aprofundar muito, mas às vezes o ideal que nós temos de nós próprios é o ideal que vem lá de nossa infância, né? Às vezes aquilo que nos foi ensinado. Mas ainda assim, este ideal existe, não é? E é aquilo que nós buscamos encontrar nos outros, não é? Sem considerar que o outro, ele também existe como um indivíduo, como um eu real, concreto, não é? Fora da performance. Então, o amadurecimento, pelo que eu consigo perceber, sustentar, não é? Essa diferença, sustentar o outro, sustentar a relação, não é? A relação, sem tentar mudar, não é? Sem tentar mudar o outro, sem tentar corrigir o outro sobre as nossas lentes. Então o outro não precisa confirmar quem eu sou. Não é? É através do conflito, da oposição, muitas vezes, que vai existir um crescimento, uma maturidade, não é? Uma coisa nova, um eu novo. E por consequência também um outro, não é? É quando talvez nós deixemos de tentar enxergar a nós próprios através dos outros, que nós podemos finalmente nos relacionar, né, com a pessoa que está à nossa volta, com a experiência que se defronta diante de nós, não é? Quando não existe apenas o eu, quando o eu não está supervalorizado, que a gente consegue, né, enxergar o outro, enxergar as necessidades do outro, as opiniões dele, e aprender com isso, né, e crescer com isso. E querer, de fato, estar disposto a crescer com isso. Né? Enfim, então chegamos ao final de mais um vídeo, não é? Com essa questão mesmo, não é? Como sustentar o outro, como sustentar a realidade. Como eu disse, né, esse vídeo é um sintoma, uma consequência também do vídeo anterior, em que nós voltamos a isso, né? Como sustentar o real, né? A realidade de si, a realidade do outro, né? A realidade que nós somos seres finitos, né? Ou seja, nós somos limitados a nós mesmos, não é? Não podemos encontrar nós mesmos, por mais que nós tentemos fazer isso o tempo todo, não é? Nós não podemos encontrar nós mesmos no outro, né? Mas podemos, de fato, nos relacionando com os outros, encontrar a nós mesmos. Né? Percebe como é diferente? Né? Nós entendemos a nós mesmos nos relacionando de fato com o outro, mas sem exigências, né? Conhecendo de fato o outro e permitindo que ele nos atravesse, né? À medida que nós atravessamos o outro também. E isso talvez seja a beleza da vida, né? A graça da relação, né? A graça do contraditório. Não é? Enfim, se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Se quiser deixar suas opiniões, né, sobre todas essas reflexões que nós fizemos ao longo desse vídeo, ao longo desses 25 minutos quase, né, agradeço estarem aqui, né, e até o próximo vídeo.